Dólar disparou e terminou a semana com o segundo maior valor em 4 anos. Batalha das próximas eleições já começou, com o ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que é candidato e o PT apostando as fichas em Lula. Entram em vigor novas regras do Pix, que deverão garantir maior segurança às operações. Brasileiro que quer comprar casa própria de até R$ 1,5 milhão vai ter que aumentar a entrada para fechar negócio. 2 aviões da FAB colidem no interior de São Paulo e piloto ejeta assento para evitar tragédia. Começa a peneira nos presídios brasileiros, que poderá libertar mais de 40 mil pessoas que foram presas por porte de maconha. Mais de 4 milhões de estudantes estão inscritos para o Enem deste ano, que terá as primeiras provas neste domingo. E o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os jogos contra a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Mais de 40 mil presidiários que estão atrás das grades porque estavam com maconha poderão ser liberados pela Justiça. O Conselho Nacional de Justiça começou hoje uma peneira para conferir a situação de todos os detentos do país. Ao todo, o mutirão que irá seguir ao longo de todo o mês de novembro, com tribunais de todo o país, vai revisar e regularizar cerca de 497 mil processos penais de pessoas que estão presas. Um dos focos será rever as prisões que não são mais válidas após a decisão do STF, que descriminalizou o porte de até 40 gramas ou 6 pés de planta de maconha em junho. O ato que estabeleceu as diretrizes da iniciativa deste ano também prevê a revisão de casos listados no decreto do presidente Lula de dezembro do ano passado, que concedeu um indulto de Natal para prisões por crimes sem uso de violência ou grave ameaça ou penas de multa, das prisões preventivas com duração maior que 1 ano e dos processos de execução penal sem pena restante a cumprir ou com pena prescrita, além dos incidentes vencidos de progressão de regime ou liberdade condicional. Também é importante lembrar que, segundo o levantamento prévio realizado pelo CNJ e por 30 tribunais, dos 496 mil processos dentro desses temas, então 324 mil são relacionados ao indulto de Natal, 65 mil ao do porte de maconha e 73 mil de saneamento de incidentes vencidos e 33 mil a prisões cautelares com mais de 1 ano. Em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha, o foco do mutirão será justamente a revisão de faltas graves que adicionam tempo para pessoas ali já privadas de liberdade. Casos também de condenação de pessoas com até 40 gramas de maconha serão selecionados e analisados caso a caso pelos tribunais para verificar se realmente se enquadram em casos de porte de drogas ou tráfico, o que deverá ser feito ali até fevereiro do ano que vem, de 2025. No país, há pelo menos ali 6 mil processos que envolvem o porte de maconha. As ações estavam suspensas e aguardavam justamente a decisão do STF sobre a descriminalização. É importante lembrar que a decisão do Supremo não legaliza ali o porte de maconha. O porte para o uso pessoal continua ali como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público, mas ali as consequências então passam a ter natureza administrativa e não criminal, conforme foi estabelecido nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Criados em 2008 na gestão do ministro Gilmar Mendes, os mutirões carcerários, como eram chamados, foram uma política pioneira nascida no âmbito do CNJ com foco no sistema prisional. Então, desde então, as análises de mais de 400 mil processos levaram a 80 mil benefícios concedidos, como progressão de pena, liberdade provisória e também direito ao trabalho externo. Após o julgamento e a condenação dos executores dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, agora as atenções se voltam para os mandantes dos crimes, ocorrido em março de 2018. De acordo com a delação premiada de Rony Lessa, a ordem para matar a vereadora partiu dos irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Foram mais de 6 anos e 7 meses de espera, até que os assassinos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes,
fossem julgados e condenados. Presos desde março de 2019, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz fecharam acordos de delação premiada em que surgiram os nomes dos supostos mandantes pelo crime, ocorrido em março de 2018. Após mais de 20 horas de julgamento, realizado na quarta e quinta-feira, Rony Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de reclusão e Elcio de Queiroz recebeu pena de 59 anos e 8 meses de prisão. O júri considerou os réus culpados em todas as acusações a que respondiam: duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentativa de homicídio contra a então assessora da vereadora, Fernanda Chaves, e receptação, no caso do veículo usado pelos criminosos, um Cobalt prata clonado. Os dois eram réus confessos do crime. Agora, o processo que investiga os possíveis mandantes do crime também se aproxima da conclusão no Supremo Tribunal Federal, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Na Suprema Corte, são 5 réus: o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o deputado federal Chiquinho, Brazão sem partido do Rio de Janeiro, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, o policial militar Ronald Paulo Alves Pereira e o ex-assessor do Tribunal de Contas do Estado, Robson Calixto da Fonseca. Todos negam a participação no crime e se dizem inocentes. As ações penais que tramitam no Supremo Tribunal Federal são julgadas nas turmas, compostas por 5 ministros cada, e não no plenário. Neste caso, fazem parte da primeira turma, além de Alexandre de Moraes, os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fuis. Os irmãos Brazão, Rivaldo e Major Ronald foram denunciados por homicídio qualificado contra Marielle Franco e Anderson Gomes, além de tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu. Já os Brazão e Fonseca, conhecido como Peixe, foram denunciados por organização criminosa. No dia 29 de outubro, foi encerrada a fase da instrução da ação penal, com o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e dos 5 réus. Agora, tanto a Procuradoria-Geral da República quanto as defesas poderão pedir diligências para as coletas de novas provas. Após a realização dessas diligências, o relator, ministro Alexandre de Moraes, vai abrir o prazo para as alegações finais. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República vai apresentar as conclusões. Com isso, o julgamento já pode ser marcado. A expectativa é que isso ocorra no primeiro semestre de 2025. Uma colisão entre 2 aviões aconteceu na tarde desta sexta-feira em Pirassununga, interior de São Paulo. O acidente envolve aeronaves da FAB, Força Aérea Brasileira, e é o segundo em menos de 15 dias. Os 2 aviões da FAB colidiram durante um treinamento. De acordo com a Academia das Forças Aéreas, não houve vítimas. Todos que estavam no avião estão bem e passaram por atendimento médico. O piloto de uma das aeronaves pousou em segurança e o outro conseguiu ejetar. O procedimento foi realizado em uma região rural desabitada e ele foi resgatado por uma equipe da FAB. Segundo a Força Aérea Brasileira, o leme de uma das aeronaves teria chocado com a hélice da outra, causando danos sérios a ambos os aviões tucanos. O Tucano costuma ser usado como aeronave de instruções, além de realizar voos administrativos, de manutenção operacional e formação de controlador de defesa aérea. Na terça-feira passada, outro avião da FAB havia caído em Natal, no Rio Grande do Norte. No dia, o piloto também realizou o procedimento de ejeção e não saiu ferido. O avião caiu em uma mata próxima a condomínios na cidade de Parnamirim. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos seguirá com uma investigação para identificar melhor as causas e evitar outros acidentes. O tufão Kong-Hei, mais poderoso que atingiu Taiwan, deixou 2 pessoas mortas e mais de 500 ficaram feridas devido aos ventos fortes e chuvas na ilha. Hoje foram reabertos os escritórios financeiros e os comércios locais. Segundo o Ministério do Interior de Taiwan,
Mais de 12 mil pessoas tiveram que sair de suas casas em 14 cidades e condados na ilha. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, alertou as pessoas para tomarem cuidado com o efeito chicote, principalmente nas ilhas Matsu, governados por Taiwan na costa da China. Na cidade de Taipei, os trabalhadores removeram as árvores caídas. Os voos internacionais continuam cancelados, mas os trens rodoviários voltaram a funcionar. Nas redes sociais, os taiwaneses expressaram preocupações com a tempestade que chegou tarde no ano. O número de mortes provocadas pela enchente na Espanha supera a tragédia do Rio Grande do Sul. O governo local registrou 205 falecimentos e as equipes de resgate ainda buscam dezenas de desaparecidos. A maior enchente do século na Espanha devastou algumas regiões e causou um cenário alarmante. A região mais afetada e com a maior concentração de vítimas é Valência, com 202 mortos. Os outros 3 foram de estados vizinhos, enquanto que no Rio Grande do Sul, a chuva durou 30 dias. Na Espanha, a chuva fez apenas 8 horas com estragos grandiosos. O número total de desaparecidos é desconhecido, o que significa que o volume de mortos também pode aumentar. Cerca de 1,7 mil militares continuam em busca de sobreviventes. Voluntários de toda a Espanha também se uniram para arrecadar alimentos, roupas e materiais de higiene para ajudar os mais afetados. A população ainda criticou o governo pela demora no envio de alertas sobre o temporal. Os moradores locais relataram que o alerta só foi enviado quando os carros já eram arrastados pela água. De acordo com o Centro de Coordenação de Emergência do Estado, 447 pessoas estão em abrigos e 150 estradas ficaram bloqueadas. Estima-se que 300 pessoas permanecem isoladas e diversas casas sem energia elétrica. As enchentes na Espanha foram provocadas por um fenômeno chamado Dana. E acontece quando o ar frio e quente se encontram e produzem poderosas nuvens de chuva. O Serviço Meteorológico do país afirmou que Valência recebeu, em 8 horas, mais água de chuva do que nos 20 meses anteriores. O governo alertou que a tempestade ainda não acabou e recomenda à população a seguir as diretrizes do serviço de emergência. E veja a seguir, entram em vigor novas regras do PIX que deverão garantir maior segurança às operações. E brasileiro que quer comprar casa própria de até R$ 1,5 milhão vai ter que aumentar a entrada para fechar negócio. Diversas instituições financeiras iniciaram hoje um mutirão nacional para renegociação de dívidas. Os bancos participantes vão oferecer condições especiais aos devedores. Começou nesta sexta-feira o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, organizado pela Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o Brasil. Até 30 de novembro, a ação busca auxiliar consumidores a regularizarem pendências financeiras com condições diferenciadas, proporcionando equilíbrio nas finanças pessoais. Os bancos participantes oferecem opções como descontos, parcelamentos e juros reduzidos para a renegociação de débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado. Para participar, o consumidor deve consultar as dívidas no registrado, ferramenta do Banco Central que permite visualizar contas e dívidas ativas em instituições financeiras. Com essas informações, é necessário cadastrar-se no site consumidor.gov.br com conta prata ou ouro para prosseguirem com as negociações. Débitos garantidos por bens como veículos, imóveis ou dívidas prescritas não estão incluídos no mutirão. A FEBRAPAN ainda alerta que o programa não é adequado para quem enfrenta superendividamento grave, ou seja, não pode quitar as dívidas sem comprometer o sustento familiar.
O serviço de loterias de São Paulo foi privatizado hoje. O governador Tarcísio de Freitas anunciou que os 600 milhões arrecadados serão utilizados para a construção de 2 novos hospitais. O consórcio português derrotou o SP Loterias, liderado pela IGT Global Services Limited, grupo italiano com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, que já opera a Loteria Mineira. A disputa já começou com valores elevados. A primeira oferta do consórcio, SP Loterias, era 86%, maior do que o lance mínimo de 2 ventas milhares, estipulado pelo governo. A aposta vencedora ganhou a disputa com a oferta de 600 milhões, com 130% de vantagem. A empresa vencedora poderá explorar o serviço de loterias de maneira física ou virtual, assim como nas modalidades esportivo, numérico e passiva, e a loteria instantânea, como raspadinha. A decisão dos modelos será da concessionária. De acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o dinheiro do leilão já tem um destino garantido. Hoje, estamos sendo brindados aí, outorga fixa de 600 milhões de reais. E eu vou dizer para vocês, essa outorga fixa já tem endereço. Será aplicada em 2 hospitais, o Hospital de Itapetininga e o Hospital de Birigui. 2 locais onde a gente tem carência de leitos. O Hospital de Itapetininga, que existe hoje, já não dá mais conta de atender, já é uma estrutura muito antiga. A gente já tem dificuldade, inclusive, de reformar e ampliar. Então, nós vamos construir um hospital novo, que vai atender ao menos 13 municípios da região. A mesma coisa acontece com a região de Araçatuba, onde a gente vai fazer o Hospital Regional de Birigui. Um hospital moderno, e a gente está falando aí de mais de 200 leitos em cada um desses hospitais, e a conta é justamente essa aqui, ó. Eram 600 milhões que eu precisava para construir os 2 hospitais. A concessão da Loteria Estadual de SP dentro do projeto terá como exigência o desenvolvimento de um plano de conformidade para prevenção à lavagem de dinheiro e outras más condutas nas apostas. Além disso, a concessionária deverá apresentar programas de proteção e auxílio às pessoas vulneráveis aos jogos e suas famílias, assim como produzir materiais publicitários sobre os riscos do vício para os consumidores. A maratona de leilões, realizada pelo governo de São Paulo, prevê captar 20 bilhões até o final do ano. Esta semana, o grupo CCR ganhou o leilão da rodovia Sorocabana, que já era administradora das estradas da região. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia, derrubou a liminar que suspendia a terceirização das escolas públicas. O projeto prevê a construção de 33 novas escolas para 35 mil alunos. Com a decisão, o leilão para o pacote leste, com mais 16 escolas, ocorrerá na próxima segunda-feira. Foram implantadas hoje novas regras para as transações via Pix. Na prática, as mudanças feitas pelo Banco do Brasil limitam os valores a serem transferidos por celulares ou computadores não cadastrados. Agora, se o aparelho ou nunca realizou uma transação via Pix, as transferências serão limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1.000 na soma de todas as transações no dia. Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele celular ou computador pode ser liberado para transações maiores. As regras são apenas para aparelhos novos. Com isso, quem já usa o Pix em um celular ou computador atualmente não será impactado, a menos que troque de aparelho ou queira usar uma outra chave. Em nota, o Banco Central explica que essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Com as novas regras, mesmo com login e senha, o fraudador não vai conseguir realizar transferências maiores que R$ 1.000 ao dia a partir de um celular ou computador novo. A norma também determina algumas medidas de segurança para os bancos, que devem gerenciar riscos de fraude, identificando transações via Pix atípicas ou diferentes do perfil do cliente, disponibilizar em seus sites informações sobre como evitar fraudes e verificar, pelo menos uma vez a cada 6 meses,
se os seus clientes têm marcação de fraude junto ao Banco Central. Exatamente o que disse aí na reportagem. Uma correção eu faço em relação ao início dessa notícia. Não é o Banco do Brasil, e sim o Banco Central o responsável pelas mudanças, as novas regras do Pix no Brasil. E vamos falar agora de dólar, que disparou hoje e a bolsa desabou. O mercado financeiro começou novembro preocupado com o necessário corte de gastos para ajustar as contas públicas, o que não acontecerá na semana que vem porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai viajar e com o risco de uma vitória de Donald Trump na eleição americana de terça-feira. A moeda americana subiu mais de 1,5%, cotada em R$ 5,86 para a venda, o valor mais alto em quase 4 anos e meio, o maior da história nesse período. A Bolsa de Valores caiu 1,23% e fechou o pregão aos 128.121 pontos. As novas regras de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal entraram em vigor. As condições afetam diretamente a classe média, que busca financiar imóveis com valores acima de R$ 350 mil, limite do programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa implementou novas regras para o financiamento de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, exigindo o valor de entrada maior dos compradores. As condições para financiamentos que utilizam recursos da poupança dessa forma se tornam mais restritas. De antemão, será exigido dos compradores que buscam a casa própria um valor de entrada maior. No financiamento pela tabela SAC, sistema de amortização constante em que o valor das parcelas diminui ao longo do período, o teto do financiamento passa de 80% para 70% do valor do imóvel. Já pela tabela Price, sistema de prestação constante, o percentual financiado pela Caixa Econômica Federal foi reduzido de 70% para 50%. Redução no teto de financiamento pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo acontece em resposta ao esvaziamento da poupança, que enfrenta um cenário de retiradas líquidas de 11 bilhões 239 milhões de reais neste ano, conforme dados do Banco Central. O banco explica que as mudanças foram necessárias porque a carteira de crédito habitacional pode superar o orçamento aprovado para este ano. Só este ano, a Caixa já emprestou 90% da meta de 70 bilhões de reais para o ano, o que representa 63 bilhões e meio de reais em financiamentos concedidos até setembro. Ao todo, foram 627 mil financiamentos de imóveis. A limitação do valor financiado hoje é de R$ 1,5 milhão de reais, que também tende a afetar diretamente o mercado de imóveis de médio e alto padrão, que pode sofrer uma retração na demanda, o que pode levar os compradores para outras instituições financeiras em busca de condições mais flexíveis. As novas regras de financiamento da Caixa têm impacto direto tanto sobre os consumidores quanto sobre o mercado imobiliário em geral. O aumento na quantia de entrada pode postergar ou até mesmo inviabilizar o sonho da casa própria para diversos perfis de compradores, especialmente aqueles que dependem de financiamentos mais longos e com valores mais baixos de entrada. E agora uma boa notícia a partir de hoje. A bandeira tarifária de energia elétrica no país passou a ser a amarela. A bandeira tarifária de energia elétrica no país passa a ser a amarela. Com isso, a tarifa será reduzida em 76%, passando de R$ 7,87 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança foi anunciada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Em setembro, a tarifa estava vermelha patamar 1. Nos últimos meses, o Brasil enfrentou uma seca histórica, o que levou o governo federal a subir, em outubro, a bandeira de mesma cor e patamar 2, pela primeira vez em 3 anos. Na ocasião, o governo precisou aumentar a tarifa devido às previsões de baixa nos reservatórios das hidrelétricas. Essa tarifa extra é ativada sempre que há risco hidrológico. Conforme a ANEEL, a queda na cobrança para o mês de novembro se deve à melhora nas condições de geração de energia no país. Apesar da mudança no quadro, ainda será necessária a produção extra de energia. As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios ainda permanecem abaixo da média
indicando a necessidade de geração termoelétrica complementar para atender os consumidores. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termoelétricas. O governo da Rússia aplicou uma penalidade estratosférica ao Google. A empresa de tecnologia americana foi multada em nada menos do que 2,1 decilhões de rublos. Parece complicado e é mesmo. Em dólares, esse dinheiro equivale ao numeral 20, seguido por 33 zeros e nem cabe na tela. Olha aí, que não cabe na tela da HIT. Jamais o Google vai pagar um valor desse, até porque se juntar o dinheiro do mundo inteiro, não vai dar para pagar. E os números, os zeros, não param de passar na nossa tela. Seria necessário multiplicar todas as cédulas existentes por 23 milhões. Não dá nem para entender, mas tudo não passa de pressão política do governo de Vladimir Putin contra as sanções impostas ao seu país. E veja a seguir, batalha das próximas eleições já começou, com o ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que é candidato e o PT apostando as fichas em Lula. E veja também, nos Estados Unidos, que terá decisão na semana que vem, nova pesquisa aponta Kamala Harris com um ponto à frente de Donald Trump. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ser o único nome possível para representar a direita em 2026, com possibilidade de vitória. Por outro lado, o PT repensa estratégias para não atrapalhar uma reeleição de Lula. À frente da presidência do Brasil, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, Jair Messias Bolsonaro foi o responsável por ajudar o PL a ser a sigla mais vitoriosa nos municípios com mais de 200 mil habitantes e foi o fiador de uma série de novas forças que, por pouco, não emplacaram no segundo turno, como André Fernandes, em Fortaleza. Há quem diga, inclusive, que ele foi um dos grandes vencedores das eleições municipais de 2024, fazendo com que o PL vencesse a esquerda em confrontos diretos em capitais como Cuiabá e São Paulo. E ciente de que cumpriu aquilo que o partido esperava, mesmo ao se empenhar em projetos que fracassaram no segundo turno, como os dos políticos do PL Bruno Engler, em Belo Horizonte, e Fred Rodrigues, em Goiânia, o ex-presidente segue se colocando como candidato do partido para a disputa presidencial de 2026. A nova declaração foi dada à revista Veja em entrevista exclusiva, divulgada nesta sexta-feira. Bolsonaro, que está inelegível até 2030, afirmou que está vivo para disputar o pleito de 2026 e que ele é o único representante da direita que tem condições de vencer o pleito. E Bolsonaro, com essa entrevista, busca se manter firme como a liderança de direita existente no país. Nós percebemos alguns movimentos, como por exemplo de Pablo Marçal, que mostrou que a direita vive sem Bolsonaro. A direita é capaz de se organizar em torno de outro nome. Claro que esse nome vai precisar depois conseguir conciliar, conseguir fazer o seu arranjo de apoio político, mas existe essa possibilidade. Já o PT discute mudanças para não pôr em risco a reeleição de Lula. O partido venceu em apenas 252 de 5.570 municípios, ficando na 9ª colocação entre os partidos que mais elegeram prefeitos. No estado de São Paulo, teve sucesso em apenas 4 das mais de 600 cidades e não conseguiu reeleger em Diadema o prefeito José De Felipe, ex-tesoureiro de campanhas de Lula e Dilma Rousseff. Com isso, nomes que até pouco tempo atrás apenas cogitados como possíveis adversários do presidente anunciaram abertamente a intenção de disputar o cargo, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ou ganharam mais tração nos bastidores, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lula sabe disso e tem sido aconselhado a reagir. 2 sugestões antigas voltaram a ser reforçadas nas conversas com o presidente. Uma delas é realizar uma reforma ministerial a fim de dar mais poder aos partidos do Centrão, na tentativa de amarrá-los ao projeto de reeleição. A outra é finalmente lançar um pacote consistente de corte de gastos, como forma de acalmar o mercado que anda enamorado por Tarcísio de Freitas. Nesses próximos 2 anos, será necessário um arranjo com o novo presidente da Câmara dos Deputados, provavelmente o deputado Hugo Mota. Se esse arranjo vai depender mais de distribuição de cargos para acomodação dos partidos de centro
no Ministério, na esplanada dos ministérios, ou se esse arranjo vai depender mais da distribuição de emendas parlamentares, isso tudo ainda está sobre a mesa e está sendo discutido entre as lideranças partidárias. É um cenário que a gente só vai ver uma definição a partir de fevereiro do ano que vem. Até lá, Lula precisa garantir a sua governabilidade com algum tipo de arranjo e, a depender de como a economia for até o final de 2026, Lula sim pode ser um candidato competitivo. Ao mesmo tempo, a possibilidade de Lula não ser candidato à reeleição em 2026 já é discutida internamente por lideranças do PT. Elas consideram que o presidente pode desistir de se apresentar ao eleitorado caso sua popularidade e a aprovação do governo não deem a ele a segurança da reeleição. A previsão, no entanto, é de que a pressão para que ele se candidate em 2026 será gigantesca, mesmo com risco de derrota. O partido e, mais que isso, o campo da esquerda teria uma lulodependência, já que não há outra liderança com a força dele capaz de atrair o voto de milhões de pessoas. Além disso, sem Lula, a bancada do PT e de partidos aliados poderia encolher a níveis inéditos, colocando a presidência da República nas mãos da direita por 2 décadas, analisam as mesmas lideranças. Faltando poucos dias para a eleição nos Estados Unidos, uma nova pesquisa mostra a candidata democrata Kamala Harris e o candidato republicano Donald Trump tecnicamente empatados. O jornal The Guardian indica que a vice-presidente mantém uma vantagem de apenas 1 ponto sobre seu rival. A disputa pela presidência dos Estados Unidos está acirrada, com Kamala Harris liderando por uma pequena margem, mas Trump ganhando força em temas-chave. De acordo com uma pesquisa feita pelo jornal The Guardian, a vice-presidente Kamala tem 47% e o ex-presidente Donald Trump aparece com 46% das intenções de voto. Com cada candidato buscando a menor vantagem, eles levaram sua disputa pela Casa Branca para estados de batalha ocidental, concentrando-se na imigração e cortejando os latinos 5 dias antes do término da votação. Em Las Vegas, onde Kamala Harris foi apresentada pela especialista em pop Jennifer Lopez. Ela atacou Trump por causa de seus comentários quando ele disse em um comício que queria proteger as mulheres americanas, quer as mulheres gostem ou não. Kamala classificou os comentários como ofensivos para todos. E todos nós sabemos que temos uma oportunidade nesta eleição de virar a página de uma década em que Donald Trump tentou nos manter divididos e com medo uns dos outros. E sabemos que ele é isso. Mas Las Vegas não é quem somos. E é hora de uma nova geração de liderança na América. No Arizona, Trump pintou um quadro sombrio de uma imigração descontrolada ao dirigir-se aos seus apoiantes no estado fronteiriço do Novo México, dizendo que os migrantes estão desencadeando uma violenta onda de assassinatos por toda a América e que é preciso deportá-los. Eles pegaram as gangues de rua e as entregaram nos Estados Unidos. Muito obrigado. Eles pegaram seus criminosos. Eles pegaram seus traficantes e chefes do tráfico. Eles os tiraram de Caracas e o trouxeram para os Estados Unidos. E é uma vergonha. E vamos ter que fazer uma deportação muito grande, porque não se pode viver assim. Dos 7 estados classificados como indecisos, a vice-presidente Kamala Harris mantém uma vantagem estreita em 2 dos 3 estados pêndulo, que juntos representam um caminho seguro para uma vitória do colégio eleitoral sobre o ex-presidente Donald Trump, de acordo com novas pesquisas. Mas de cada um dos 3 estados, a porcentagem de prováveis eleitores que dizem que apoiam Kamala é maior do que a porcentagem que diz que ela compartilha sua visão dos Estados Unidos, enquanto o apoio geral de Trump acompanha mais de perto sua posição nesta questão. A crise diplomática entre o Brasil e a Venezuela ganhou força após novas provocações do regime do ditador Nicolás Maduro. A reação ocorre depois de forças de segurança da Venezuela publicarem nas redes sociais uma montagem de Lula com o rosto na penumbra e a bandeira do Brasil ao fundo com uma legenda: quem se mete com a Venezuela se dá mal. As relações entre Brasil e Venezuela ficaram mais tensas depois que o governo venezuelano convocou seu embaixador no Brasil para consultas após o veto brasileiro ao ingresso da Venezuela no BRICS. No centro da polêmica entre Brasília e Caracas está o ex-chanceler Celso Amorim, assessor de política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amorim foi observador nas eleições presidenciais e diz que a decisão no BRICS se deveu a uma quebra de confiança com a Venezuela após o pleito.
O interesse do governo brasileiro sobre o processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros fatores, da condição de testemunha dos acordos de Barbados, para o qual foi convidado, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho. O Ministério das Relações Exteriores diz que o tom adotado pela Venezuela com o Brasil é ofensivo e traz ataques pessoais. A Polícia Nacional da Venezuela publicou no Instagram uma imagem com uma bandeira brasileira e a silhueta de Lula, mas com seu rosto e contornos borrados com a legenda: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Na visão de funcionários do governo brasileiro, as falas e posicionamentos da ditadura de Maduro perderam o sentido da realidade. Até agora, o governo Lula vinha tolerando os ataques vindos de Caracas, mas a imagem divulgada pela Polícia Nacional da Venezuela levou o Palácio do Planalto e o Itamaraty a decidirem reagir. Por meio de nota, o governo Lula se disse surpreso com o tom ofensivo contra o país e seus símbolos nacionais, adotado por Maduro e seus asseclas do chavismo. O Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país, e em especial a de seus vizinhos. E que os ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não correspondem à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Na Bolívia, apoiadores do ex-presidente Evo Morales ocuparam um quartel e fizeram 20 militares reféns em Chapare, no departamento do estado de Cochabamba. A informação foi anunciada em comunicado pelas Forças Armadas, destacando que armas e munições também foram tomadas por grupos armados irregulares. Em um vídeo divulgado pela imprensa boliviana, 16 soldados podem ser vistos cercados por camponeses que empunham paus com pontas afiadas. A ação acontece em meio à instabilidade política no país, que há 19 dias, uma onda de protestos maciços e bloqueio de estradas em resposta à suposta perseguição judicial contra o ex-presidente Evo Morales, que foi de aliado a inimigo do presidente Luiz Arce no ano passado. Horas antes, vídeos que circularam na imprensa local e nas redes sociais mostraram cerca de 2.000 manifestantes invadindo o quartel militar do regimento cacique Juan Maraza, perto de Chipnis, como são conhecidos os territórios indígenas do Chapare, no departamento de Cochabamba, onde Evo Morales tem sua maior base política. O estado, localizado no centro do país e com conexão à capital La Paz, se tornou o epicentro dos protestos que tomaram a Bolívia e fecharam 20 estradas do país nas últimas semanas. Camponeses, indígenas e mineiros, em apoio a Evo, bloquearam quilômetros de estrada com pedras, troncos e fogueiras e dizem que estão preparados para uma resistência de semanas e até meses para defender o ex-presidente, investigado pelo suposto abuso de uma menor de idade durante seu mandato de 2006 a 2019, ele nega a acusação. Embora os protestos tenham começado em defesa de Evo, agora os manifestantes também estão exigindo a renúncia do presidente Luiz Arce, que não encontrou uma saída para a crise econômica decorrente da escassez de moeda estrangeira. Nesta semana, Arce exigiu o levantamento de todos os pontos de bloqueio, ameaçando exercer seus poderes constitucionais para expulsar o grupo. Arce foi ministro da Economia durante o governo de Evo e seu indicado para a presidência na primeira eleição, após o golpe de Estado de 2019, em que o ex-presidente foi pressionado pelas Forças Armadas a renunciar e a senadora Giannini Áñez assumiu o poder. A aliança entre os dois seguiu por um tempo, mas as ambições de Evo de disputar a próxima eleição presidencial em 2025 levaram a um racha no movimento ao socialismo que culminou na expulsão de Arce da sigla. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou agora à noite que vai iniciar uma greve de fome. Segundo Morales, a greve vai durar até que o governo de Luiz Arce estabeleça mesas de diálogo sobre as crises política e econômica do país. E veja a seguir, o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E mais de 4 milhões de estudantes estão inscritos para o Enem deste ano, que terá as primeiras provas neste domingo.
O mês de novembro é de alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, que atinge a população masculina. Atualmente, é a segunda doença que mais mata homens no mundo. O movimento Novembro Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina. Em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio de 2023 a 2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. Idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata. De evolução lenta e silenciosa, cerca de 75% dos casos no mundo são diagnosticados a partir dos 65 anos. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação às nações em desenvolvimento. A incidência também é maior nos estados onde o acesso da população aos médicos e às tecnologias diagnósticas são mais fáceis. A próstata é uma glândula que só o homem tem e que se localiza na parte baixa do abdômen. É um órgão pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto, parte final do intestino grosso. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. O órgão produz parte do sêmen, líquido que contém os espermatozoides. Os sintomas mais comuns são diminuição da força do jato urinário, com jato mais fraco ou entrecortado, dificuldade para iniciar ou concluir a micção, necessidade de urinar 2 ou mais vezes à noite, dor ao urinar, presença de sangue na urina. É possível que, em fases mais avançadas da doença, o paciente possa apresentar dores ósseas, emagrecimento, cansaço excessivo, falta de apetite, além de sintomas urinários. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens a partir dos 50 anos procurem o urologista para avaliar a necessidade de realizar ou não exames preventivos e de rastreamento para o câncer de próstata. Aqueles com histórico familiar da doença ou que sejam negros devem realizar essa consulta um pouco mais cedo, aos 45 anos, já que estudos mostram que esses grupos apresentam um risco maior de desenvolver a doença. Quanto mais precoce o diagnóstico, as chances de cura são maiores. Mais um caso de mpox foi registrado no Mato Grosso do Sul. O paciente está em isolamento. Ao todo já foram registrados 12 casos no estado. Conheça os sintomas da doença. No município de Corumbá foi confirmado mais um caso de mpox. Um homem de 27 anos foi diagnosticado com a doença e se encontra em isolamento. Nós tivemos um caso confirmado na sexta-feira, dia 25, do município de Corumbá. Ele encontra-se em isolamento domiciliar e monitorado pelas equipes de saúde do município. Nós precisamos levar em consideração que, apesar do paciente não ter relato de viagem, Corumbá é um município turístico. Então, recebemos na nossa fronteira muitos visitantes de outras localidades e provavelmente foi isso que aconteceu. Em 2024, no nosso estado, já foram detectados 12 casos positivos para mpox, sendo 8 na capital de Campo Grande, 3 em Ponta Porã e agora 1 em Corumbá. Embora desde 2022 exista o caso viral da doença no país, para a Secretaria de Estado e Saúde do Mato Grosso do Sul, ainda não estamos em uma situação de emergência. A Secretaria de Estado de Saúde está sempre atenta para qualquer caso positivo. Então, 12 casos positivos é muito abaixo da média do que a gente teve nos outros anos. Continua a circulação viral baixa, mas a gente monitora todos os casos positivos. A vacina ainda não chegou no país. O alerta para a população no momento é para se atentar aos primeiros sintomas da doença. Ela inicia, com febre, linfonodos infartados e lesões de pele que não são muito características, É uma lesão bem que pode passar desapercebido. Mas assim que o paciente percebe qualquer erupção cutânea, ele deve procurar o sistema de saúde para que a gente possa avaliar, testar esse paciente e, se confirmar, tomar todas as precauções para evitar a cadeia de contágio. O técnico Dorival Júnior convocou hoje a seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A surpresa foi o zagueiro Murilo e a ausência do atacante Hendrick.
Dorival Júnior convocou nesta sexta os 23 jogadores da seleção brasileira para a data FIFA de novembro. As principais novidades são o zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, e a volta de Estevão, o atacante Endrick ficou de fora. Nós temos uma situação que ela tem que ser muito bem definida. Os jogadores estão atuando ou não estão atuando, um peso um pouco maior para aqueles que estejam. Por quê? Porque o tempo, você não tem tempo para treinamentos, para reposição de um período perdido. Então, Monique, nós temos que pensar muito nesses detalhes, né, que são importantes e decisivos em momentos de uma definição como essa. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós, né, vinha nos dando uma boa resposta. Ele está hoje num momento de transição, vivendo, talvez na maior equipe do futebol mundial nesse instante, um processo natural, uma chegada, uma adaptação, tudo isso aí demanda um pouco de tempo. Então, nós temos também que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele. A expectativa para a volta de Neymar era bem alta. O jogador está recuperado da cirurgia no joelho, mas só voltará em 2025, conforme acordo entre o atacante e Dorival. A seleção brasileira ocupa a 4ª colocação das eliminatórias com 16 pontos. O Brasil enfrentará a Venezuela fora de casa no dia 14 e o Uruguai, dia 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Foi divulgado hoje os locais das provas da FUVEST da primeira fase. As informações estão disponíveis na área do candidato no site da Fundação. As provas acontecerão no dia 17 de novembro em 32 cidades da região metropolitana da capital, interior e litoral paulista. A recomendação é que os candidatos pesquisem com antecedência os locais de provas para que não haja atrasos. Mais de 4 milhões de pessoas estão inscritas para o Exame Nacional do Ensino Médio que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. Os especialistas dão algumas dicas sobre o que fazer na véspera da prova e garantir um melhor desempenho. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, com mais de 4 milhões de inscrições confirmadas, o maior número desde o início da pandemia, será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro domingo, os candidatos responderão a 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas, além de fazerem a redação. No segundo dia, será a vez de 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza. Os portões abrirão ao meio-dia e fecharão pontualmente às 1 da tarde, com o início da prova às 1h30. Atualmente, o Enem é o principal caminho para ingressar no ensino superior, sendo amplamente utilizado em programas como o SISU e o ProUni para acesso às universidades públicas e bolsas em instituições privadas. Especialistas recomendam aproveitar a véspera da prova para descansar, evitando revisões extensas de conteúdo para reduzir o risco de confusão mental causada pelo estresse. Verificar o trajeto e organizar os materiais para o dia da prova também são medidas importantes para evitar contratempos de última hora. A alimentação leve na véspera pode contribuir para o bem-estar e a disposição no domingo. Frutas, legumes e refeições balanceadas são indicadas, enquanto alimentos pesados e gordurosos devem ser evitados. Para relaxar, vale a pena fazer atividades de lazer, como ler, assistir a um filme ou praticar exercícios leves, ajudando a diminuir a ansiedade. No dia da prova, leve o essencial: caneta esferográfica transparente de tinta preta, documento original com foto, cartão de confirmação de inscrição, água em garrafa transparente e um lanche leve, como castanhas ou barras de cereal. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.